Gente, vamos falar sobre relações familiares? Hoje é o Dia da Família. E aqui a gente convidou, está na ponta do link já, ele já me escuta? Paulo Pimon, ele é especialista nesse assunto. E eu acho bacana a forma como ele se define. Ele é um manezinho da ilha, ele é filho de Valdir e Ondina, ele é psicólogo de formação e ele é professor em fenomenologia sistêmica. Bom, quase me enrolei aqui para falar isso, hein, professor? Bom dia! Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar. Eu fico muito feliz de estar aqui, Obrigado, Márcia, pelo convite. Obrigado, pessoal da NDTV. Falar sobre um tema que é tão próximo da vida de todo mundo e faz parte do dia a dia do meu trabalho há 20 anos já, que eu trabalho com relações familiares. E nos últimos anos eu tenho me dedicado principalmente às descobertas do alemão Bert Hellinger, que nós chamamos de constelações familiares. Então, estou muito feliz de estar aqui, discutir e trazer algumas informações importantes que a gente precisa observar para manter bons relacionamentos dentro da família. Paulo, eu te acompanho, né? Te sigo no Instagram, eu estudei um pouco, claro, sobre constelação familiar para a gente bater esse papo, e aí me chama a atenção como a questão da família é importante na vida toda de toda a geração, dessa geração, das próximas gerações. Então, talvez problemas que eu estou tendo hoje, que quem nos acompanha está tendo hoje, tem a ver com situações de nossos antepassados. Eu queria que você, para a gente começar esse nosso bate-papo, explicasse um pouquinho toda essa relação. Problemas de hoje, que você em casa está vivendo, podem ter a ver com esse conceito da sua relação com a sua família. Como isso, Paulo? Exato, nós sabemos que a vida chega até nós através dos nossos pais, certo? Um homem e uma mulher que se uniram, de alguma forma, eles, através dessa união, foi formado esse novo ser. E esse novo ser, ele é formado de 50% do pai e 50% da mãe. Nós sabemos isso, estudamos isso na biologia lá da escola, não é? A quantidade de cromossomos igual, o óvulo, o espermatozoide. Só que o que a gente não estuda, o que a gente não costuma estudar é que mais do que definir e determinar as nossas características biológicas, também ao receber a vida, 50% do pai e 50% da mãe, nós também recebemos junto com a vida tudo aquilo que eles também viveram na sua vida. Toda a sua história. A ciência que confirma essas descobertas é chamada de epigenética. Então, nós recebemos principalmente os traumas, acontecimentos marcantes da vida, da história da nossa família, tá junto conosco. Nós costumamos, quando a gente começa a usar essas expressões como os nossos antepassados, a nossa história familiar, tem muitas pessoas que saem, perde o foco, perde a atenção, porque acham que a gente está falando de algum tipo de religiosidade ou espiritualidade ou algo assim. Mas, de verdade, faz parte da ciência nós reconhecermos que os acontecimentos e traumas marcantes da nossa história familiar continuam presentes na nossa vida hoje e continuam influenciando a forma com que os relacionamentos se dão dentro da família. Ô, Paulo, e quando nós chegamos num sistema familiar, nós somos ainda muito rudimentares, nós estamos em formação, né? Dizem que o cérebro humano leva 12, 14 anos para terminar a sua formação. Então, durante tudo isso, nós estamos absorvendo nesse contexto familiar como se estabelecem os relacionamentos. E temos a tendência depois, na fase adulta, a repetir, continuar nos padrões e no estilo de relacionamento que nós aprendemos dentro do contexto familiar e também aquilo que aconteceu antes. E como é que a gente descobre isso e como é que a gente trata, como é que a gente lida com isso? Um dos caminhos, tradicionalmente, eu vou dizer assim, né, é a psicoterapia. Através da psicoterapia, nós conseguimos identificar quais são os padrões de estilo, as coisas que se repetem na sua vida e podemos, junto com as técnicas da psicoterapia, analisar qual é a relação que isso tem com a sua história de vida.
né? Tradicionalmente existe a psicoterapia, eu também atendo as pessoas em psicoterapia, é um processo terapêutico que estabelece um vínculo entre o cliente e o terapeuta, e ao longo de muitas sessões, 6 meses, 1 ano ou até mais, né, nós passamos por um processo de autoconhecimento. E quanto mais autoconhecimento nós temos, mais a consciência daquilo que nos influencia, maior a chance de escolher trilhar um caminho diferente, estabelecer relacionamentos diferentes, estabelecer relacionamentos mais saudáveis, que não necessariamente são apenas repetições daquilo que nós aprendemos. Paulo, Mas, por favor. Não, por favor, conclua, por favor. Mais recentemente, houve a descoberta das constelações familiares. E nós vemos que, através das constelações familiares, nós conseguimos ter acesso não só a informações importantes da nossa história de vida, mas informações importantes de coisas que aconteceram na vida daqueles que antecederam a nós, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, e até antes, histórias marcantes que estão conectadas com as dificuldades e problemas que a gente vive hoje, seja na área de saúde, profissional ou de relacionamentos familiares. E esses traumas, esses acontecimentos continuam de forma similar a se repetir na nossa vida hoje, porque nós temos um grande amor e uma grande conexão, quase como uma dívida, digamos assim, por ter recebido a vida que eles nos passaram. E assim, de alguma forma, de uma forma profunda, nós estamos conectados àqueles que vieram antes e muitas vezes repetindo a sua história de dor, de traumas ou de dificuldades. Por que você de vez em quando fala assim, família tem prazo de validade? Isso é algo que eu aprendi com um grande professor meu. Minha primeira especialização em terapia familiar foi com Luiz Carlos Osório, um excelente psiquiatra e psicanalista. E ele dizia isso para nós no sentido de que nós nascemos no seio familiar, né? E a partir dali e das relações que se estabelecem, nós temos uma grande fidelidade, uma lealdade muito grande a eles. Essa lealdade nos faz também, até certo ponto, limitado aos valores e princípios que nós aprendemos na família. E tudo certo, muitas vezes nós recebemos excelentes valores e princípios no nosso sistema familiar. Só que, enquanto nós ficamos limitados a isso, limitados ao que aconteceu, limitados àquilo que a gente aprendeu na família, nós não crescemos, nós não evoluímos. É preciso questionar certos valores, certos princípios que a gente aprendeu na família, para poder se desenvolver enquanto uma pessoa única também, com um grande... com algo único a contribuir na sociedade. Certo? E isso precisa de um certo descolamento do nosso sistema familiar. Esse descolamento, às vezes, é um período bastante difícil. A gente, por exemplo, alguém que nasceu numa família muito pobre, com muita dificuldade financeira, quando encontra uma profissão que consegue ser bem-sucedido financeiramente, por exemplo, pode enfrentar bastante culpa quando vê a sua conta bancária com dinheiro. E aí pega e gasta tudo o mais rápido possível. Porque o contexto familiar, apesar de não ter dito isso muitas vezes claramente, o contexto familiar da qual ela veio, o certo era sempre ter dificuldades financeiras, sempre trabalhar muito e ganhar pouco. Foi isso que ele viu lá no contexto familiar. Então, quando ele começa a ter sucesso financeiro, muitas vezes esse sucesso financeiro vem com uma culpa, e aí ele joga o dinheiro todo fora em algum negócio ruim, ou simplesmente o dinheiro desaparece da conta gastado com besteira. Paulo Pimon, né? Então, para que haja esse descolamento, é necessário questionar aquilo que eu aprendi no meu sistema familiar. Para a gente fechar esse nosso bate-papo no Dia da Família, uma frase para pensar no dia de hoje, relacionada à família. Olha, uma frase para pensar é o seguinte: a ordem precede o amor. Essa frase de Bert Hellinger diz que quando eu tenho em ordem o meu sistema familiar, ou seja, eu sei quem é o pai, quem é o filho, cada um no seu papel,
quando eu olho para os meus pais como alguém que são superiores a mim, porque me deram a vida, e eu tenho a gratidão por isso, então o amor e a minha vida pode fluir a partir dessa ordem. Mas quando eu questiono, critico, julgo os meus pais e aqueles que vieram antes de mim, porque me passaram uma carga pesada, porque não me deram aquilo que eu queria, porque me faltou isso, me faltou aquilo, eu questiono a ordem das coisas, então o amor e a vida, os relacionamentos tendem a ficar emperrados, serem difíceis, e muitas vezes eu acabo fracassando na vida. Tá aí. Paulo Pimon, muito obrigada pelo bate-papo, muito obrigada pelas informações. Até uma próxima oportunidade. Um ótimo dia para você. Um grande abraço, Márcia, e todo mundo.